Sormani, agora é o seu momento. Atenção, porque os enigmas de ontem foram todos solucionados. Eu falei aqui o ponto final. Ponto final na Arrascaeta. É o que eu falei, acabou, né? Acabou a negociação. Né? Sequeda? Ficou. Arrasca. Era o Arrasca. Aprendi que sou Arrasca. Vamos lá, atenção, hein? Atento, agora eu tô falando direitinho, aprendi uma. Arrasca. Vamos lá, porque renovou. Até 2026 vai ficar o Arrascaeta, hein? Vamos lá? Temos tuitadas aí, confirmações, olha aí. Aló, mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Ele estivesse falando japonês. Confirmado ali o Arrascaeta, tuitado oficial. Depois o Marcos Braz também uma tuitou. Pegadinha, brincadeirinha, desculpa. Eu não tinha pegadinha, não, uma pegadinha. Não, tranquilo, pegadinha. Não. Parou. 108 jogos, o 7º no ranking do time, porque se lesionou e tal, etc. Gols, ele é o 3º com 32, assistências 43, ele é o 1º. Participação em gols, ele é o 3º com 75 participações. É bastante coisa, hein? É bastante coisa. E temos ali chances criadas por jogo, 2,2 chances. É o 1º nesse quesito. Ele é o 1º em assistências e chances criadas. São 9 títulos com a camisa do Flamengo. O homem fica até 2026, Fábio Sormani. Uma grande notícia para o Flamengo, para o futebol brasileiro também, né? Todos nós aproveitamos isso, né? Ele deixa o nível da competição mais alto, faz com que os adversários trabalhem mais para encontrar solução para anulá-lo em campo e, consequentemente, o nível, repito, do campeonato melhora. Ele tem só 27 anos. Assina o contrato até 26, ou seja, tem mais 4 temporadas com o Flamengo. Até 31 anos. Agora, ele precisa jogar. Não pode acontecer o que aconteceu na temporada passada. Não pode acontecer. Eu acho que o Flamengo tem uma missão tão importante quanto de renovar os contratos dos seus jogadores, que é resolver o seu problema no departamento médico. Tem muito jogador que vai para lá e não sai, de lá não sai. Os caras são clientes eternos. Tem até carteirinha VIP no departamento médico, de lá eles não saem. Então o Flamengo precisa olhar com carinho, o que é que está acontecendo com o seu departamento médico. Porque não adianta nada você renovar o contrato do Arrascaeta por 4 temporadas e numa temporada onde você faz 70, 80 jogos, ele joga 40. Você não vai tirar proveito do jogador. Você vai deixar de ganhar títulos, partidas importantes, porque você não pode contar com um dos seus principais jogadores, porque ele está lesionado. Ele está lesionado por quê? Porque alguma coisa errada tem. Ele tem só 27 anos, gente. E ele não é um jogador franzino. Ao contrário, ele tem um bom físico. Não é? Então, eu acho que, beleza, parabéns. Braz, Spindel, Landim, parabéns. Renovaram, fizeram o que tem que fazer, vão resolver o problema com o defensor um pouquinho mais para frente, vão comprar 12,5% do que dos 25% que tem o time uruguai direito, etc. e tal. Não importa, isso foi solucionado. Vamos pensar no futuro. O futuro significa o quê? Cuidar dessa joia que o Flamengo tem, que é o Arrascaeta. Então o Flamengo tem que fazer uma operação pente fino no seu departamento médico, para descobrir o que é que acontece lá dentro, que jogador vai para lá e não volta. Pedro, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, volta e meia Diego Costa machucado, Arrascaeta. Não é 1 ou 2 casos, não. São vários. Então eu acho que o Flamengo tem que cuidar, repito, dessa questão com o mesmo carinho, o mesmo afinco, com a mesma atenção com que cuidou da renovação de contrato do Arrascaeta. Aliás, daqui a pouco falaremos um pouquinho sobre o Rodrigo Caio também, que teve o Márcio Tanuri explicando aí, o doutor Márcio Tanuri explicando a situação do Rodrigo Caio. Sobre a Arrascaeta, no mercado de contratações, o grande negócio até agora do mercado foi uma renovação, a do Arrascaeta? Nem achei que ele fosse sair. Sinceramente, para mim foi sair agora só se tivesse uma proposta mesmo. Era mais para renovar, para acabar a novela, não passar o ano com essa interrogação porque e tal. já desde o ano passado se falava, tem que renovar com antecedência para não dar chance, aí o empresário ia lá, aí atrapalhava o plano do Flamengo que estava focado em outras coisas. Então essa chatice acabou, né? De, eu quero renovar porque ele quer ganhar um aumento, porque ele precisa disso. Porque... Acabou o climinha, entendeu? A chatice acabou. Então agora segue o jogo. Vai jogar bola, um ótimo jogador, bom para todo mundo. O Flamengo tem um grande cara, ele fica num clube que
tá dando muito potencial de conquistas a ele, fim de conversa, não tem mais delongas em relação a isso. Mas o Sormani toca num ponto que para mim é o mais importante. É resolver a periferia dos departamentos do Flamengo. Porque não é só trazer um médico, um chefe de preparação física, um chefe de fisiologia e os outros profissionais. Esses são importantes. Esses profissionais que o Flamengo perdeu ao longo do caminho e que fizeram muita falta em relação ao que foi em 2019, quando estavam lá. Porque acredita-se tudo ao Jorge Jesus. Não, porque ele trouxe tudo, porque ele mudou tudo, porque o chefe dele, porque o preparador... Ótimos. Mas os outros que estavam lá trabalharam para que esse conjunto, essa hierarquia funcionasse. E esses outros foram se perdendo pelo caminho. Né? O Flamengo foi perdendo esses profissionais para outros clubes. Então, essa periferia, aqueles caras que às vezes a gente nem sabe direito os nomes, ou que o torcedor também muito menos espera, foram fundamentais para essa construção. E que o Flamengo não deu os olhos, achou que tudo se resolvia em campo, porque o time era muito bom, porque depois traz um técnico estrangeiro, não, vamos trazer o Renato. Não. O que resolveu o Flamengo, além do campo, além dos reforços, além dos gols e taticamente, foi toda essa periferia de estrutura que o Flamengo deixou de dar os olhos devidos. Sim. Vamos entrar nessa questão que é boa, que vocês falaram aí do departamento médico. Quando entrar um pouquinho mais o Rodrigo Caio, só queria te ouvir sobre a Arrascaeta. Ele pode completar, se ele fechar ele até 2026, são 7 anos de Flamengo, seriam 7 anos. Chegou em 2018 ou 2019? 19. 19, começo de 19, não é isso? Começo de 19. Janeiro 19. Então serão 7 anos de Flamengo. Por enquanto ele tem 9 títulos, até 2026 certamente conquistará mais. Né? Ele pode vir a ser melhor jogador do campeonato, né? Tendo regularidade, claro, não se lesionando. Ele pode ganhar uma série de prêmios individuais também, etc. 7 anos com títulos, com história, com carinho da torcida, etc. Onde você enxerga o Arrascaeta aí no patamar de ídolos do Flamengo? Eu sabia que você ia falar isso. Sabia. Mas você tá aqui pra quê? Você tá aqui pra falar de churrasco? Tá aqui pra falar então. Do almoço das cachorras? Zico. Não entrei nessa comparação. De verdade, não entrei nessa comparação. Porque aí é brincadeira. Sim, não, mas quando você fala de ídolo... É uma temeridade. Mas quando você fala de ídolo, você tem que tá bom, começar você quer do partir maior de lá. Tá bom, menor. mas não comparei não, pelo amor de Deus. Sei, isso seria uma heresia. Eu acho que não tem como nunca... Dificilmente um jogador vai chegar onde o Zico chegou e que o Zico construiu no Flamengo. Ponto. Então, o concurso tira o Zico. Eu acho que ele vai entrar para um grupo seleto desse Flamengo de 2019. Eu acho que ele entra aí para a história do Flamengo, da forma como foi, da forma como ele joga, o comportamento dele ao longo das competições. Eu acho que ele é um ídolo. Eu acho que ele é menor que o Gabigol. Tá. Acho que ele é menor do que o Gabigol e se aproxima ali um pouquinho, vai. Como é que eu vou dizer aqui? É difícil, porque essa é uma linha muito tênue, porque o ídolo depende muito de quem está assistindo, da forma como você gosta, da forma como você enxerga. Tem gente que, por exemplo, não gosta daquele gesto do Gabigol, que acha ele aquele gesto de cara marrom, né? Amarra, o caramba e tal. E tem gente que gosta, tem gente que acha legal, como tem gente que muitas vezes acha que essa frieza do Arrascaeta, às vezes não combina. E tem gente que fala assim, essa frieza é uma força que ele tem, porque ele é calmo, ele é tranquilo, então isso é bom pra gente. Tem muito dessa coisa. Ele é o principal jogador da equipe. Depende muito de como você enxerga. Então, pra mim, ele é um dos principais, né? Só que, assim, em termos de idolatria, eu acho que o Gabigol tá à frente. Um cara que pode chegar também agora e conquistar essa idolatria rápido é o Davi Luiz. Sim. Entendeu? Pelas características dos jogadores, eles se aproximam desse patamar ou desse lugar. O lado midiático que ajuda muito, né? Mas o lado midiático além da bola, óbvio. O lado midiático só te ajuda se você estiver jogando. Claro, exatamente. Se você não jogar, é aquela história do cara que jogou, foi sensacional, saiu, ficou 10 anos fora, aí volta, às vezes como contratação da diretoria, né? Sim. Para os torcedores. Só que é o seguinte, se o cara não jogar, tudo aquilo que ele fez é esquecido. Não, o Gabigol só é o que é porque ele jogou, porque então, faz, porque quebra recorde. Eu acho isso, acho que ele entra nesse seleto grupo aí do Flamengo de 2019. Porque, embora tenham conquistado títulos, não são todos que estão nesse grupo de ídolos. Isso é verdade. Para mim é o Flamengo AA e o Flamengo DA. Antes do Arrascaeta e depois do Arrascaeta. Falar em DA me lembra DM. Eu quero te perguntar uma coisa rapidinho aqui pra gente entrar num outro assunto. Mais rápido, para não deixar passar, porque eu falei que a gente ia comentar. Rodrigo Caio, tá? Márcio Tanuri,
Não tem pressa para o Rodrigo Caio voltar, até porque, gente, eu falei aqui de manhã no F360, tem campeonato estadual e tal, não tem pressa mesmo para o Rodrigo Caio voltar. Supercopa é um jogo também, calma também. Então, deixa lá o Rodrigo Caio para ele voltar 200%. 200%. Eu te pergunto, ó, recuperação de artroscopia no joelho. Eu te pergunto, o Flamengo realmente tem que olhar para a sua zaga e falar, vamos contratar um cara? Ou o Flamengo tem que olhar para o seu DM e falar, não, eu não sei se eu preciso de outro zagueiro, não. Talvez eu precise de outro departamento médico aqui, outros profissionais. É o que eu falo. É isso aí. É uma somatória de problemas. Não é só o departamento médico, vários outros departamentos, além do médico. E olhar com carinho, porque o Rodrigo Caio é um jogador que fisicamente ele é inconstante. Repito, excelente, informa um jogador para brigar por vaga em Copa do Mundo na seleção, não é exagero, ele é muito técnico, mas é inconstante. Então, enquanto ele não der garantias de uma temporada em que jogue pelo menos 45, 50 jogos, e isso é o mínimo que se exige de um zagueiro da competência dele, não dá pra gente pensar no Rodrigo Caio como a solução dos problemas da zaga intocável. Não é mais intocável na zaga do Flamengo, porque fisicamente não se ajuda. E nem o Davi Luiz, que a gente tem que esperar também qual que vai ser a sequência física do Davi Luiz, né? O Flamengo tem 2 grandes zagueiros que são incógnitas, fisicamente falando. E outros 2 que, tecnicamente falando, são limitados. Se mostraram limitados. Léo Pereira e o Gustavo Henrique.